Oi, gente, bom dia. Cá tô eu de volta novamente para falar com vocês. Dessa vez eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema deste ano do Psicologia nas Ruas, ou desses anos, a gente não sabe quanto tempo a gente vai trabalhar essa temática. Bom, essa temática na verdade é o resultado desse trabalho dos últimos 2 anos em torno da prevenção ao suicídio que o Psicologia nas Ruas trabalhou desde Macapá. E eu creio que o Lucas já deva ter apresentado para vocês um pouquinho sobre o projeto e como nós chegamos nessa temática, né? Então, as pesquisas que nós fizemos, dos questionários que nós aplicamos, eles revelaram para a gente que dentro de determinados cenários, a população acredita que a exposição a relacionamentos abusivos, como violência doméstica, questões relacionadas ao gênero, o bullying na escola e o assédio moral no trabalho, são motivadores de ideações suicidas. E a partir das ideações, a possibilidade das pessoas passarem a um ato. Então, essa temática, obviamente, ela é uma temática que é extremamente complexa, ela não é tão fácil de nós trabalharmos, e por isso mesmo nós acabamos querendo desenvolver esse simpósio, esse seminário, para que a gente pudesse falar sobre os relacionamentos abusivos. E existe uma certa tendência, né, a dizermos que os relacionamentos abusivos eles estão intimamente ligados às relações amorosas. Bem, o que a gente percebe, até mesmo pela própria temática do Psicologia nas Ruas esse ano e do simpósio que vocês estão participando agora, vai mostrar pra gente que não é só o amor em que nós podemos ter um relacionamento abusivo, mas em relações pessoais, relações sociais, né? E como, por exemplo, as nossas relações na escola ou as nossas relações no ambiente de trabalho. E o amor, sim, ele é também uma das causas, né, de relacionamentos abusivos. A gente vai encontrar muito mais os relacionamentos abusivos dentro das relações amorosas, mas nas relações sociais, esses relacionamentos abusivos, eles também ocorrem. E é justamente nesse ponto de vista que eu venho falar um pouquinho para vocês sobre essa temática, tá? Então, outra coisa que a gente precisa falar dentro dessa desmistificação sobre os relacionamentos abusivos é que, na maioria das vezes, em sua maioria, está ligada à situação de gênero, sim, em torno do machismo, do patriarcado, né, que são temáticas que vocês vão ver bastante durante esses 2 dias de simpósio aí em Belém. E acredita-se, né, a gente sabe que eles ocorrem muito mais dessa posição do homem para com a mulher. Mas nós temos também relacionamentos abusivos no que diz respeito, por exemplo, às relações de ordem homoafetiva. Então ocorre de mulher para mulher, ocorre de homem para homem e também ocorre de posição inversa de mulher para com o homem. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que esse relacionamento abusivo, ele não é caracterizado apenas como uma forma de agressão física, isso vocês também vão perceber na maioria dos trabalhos que nós vamos apresentar aí pelo simpósio, mas de ordem verbal e sexual também, tá? Então, é algo que é importante a gente falar nesse sentido de desmistificar um pouco sobre o relacionamento abusivo, que é para que a gente não saia repetindo, a partir deste simpósio, algumas verdades que são absolutas, né, e que a gente já está nesse processo de desconstrução. Então, a gente precisa desconstruir isso com muita calma, com muito cuidado, porque este é um tema extremamente complexo e que desafia a psicologia e que, obviamente, vai desafiar todos os movimentos sociais e todos nós que procuramos trabalhar essa temática
que não seja de uma forma sensacionalista ou até mesmo irresponsável, tá? Então, é importante que a gente comece a perceber que esses relacionamentos abusivos, eles vão começando a se dar a partir de dinâmicas essas que são dinâmicas sociais e que vão intervir diretamente dentro do processo de subjetivação das pessoas, a forma como elas vão se subjetivar. E, nesse sentido, as pessoas que são abusadas, né, as pessoas que são vítimas dessa relação, elas sentem muita vergonha e muitas vezes até elas nem conseguem se perceber dentro dessa relação, apresentando apenas diretamente os sintomas. E é justamente nesses sintomas que nós vamos começar a perceber, né, que as pessoas vão começar a desenvolver determinadas ansiedades, determinadas depressões, e aí vai se acumulando e vai culminar nesse resultado final, que é justamente a perda do sentido da vida e que vai resultar na temática anterior do Psicologia nas Ruas, que é o suicídio. Então, quando a gente olha para a temática dos relacionamentos abusivos, a gente precisa perceber que a gente tem vítimas que estão em sofrimento, mas também a gente tem agressores. E esses agressores também precisam ser olhados e eles também precisam ser escutados do ponto de vista psicológico, até mesmo porque nesta posição a gente tem que procurar a prevenção no sentido da não repetição do ciclo de violência. Então, quando nós pensamos nesse sentido, o ciclo de violência, a gente vai pensar que aquele agressor possui uma história de vida e que nessa história de vida ele pode ter sido ou não exposto a uma situação de violência, a qual ele vai repetir a partir de uma determinada situação. Então, geralmente, esse ciclo de violência ele é retroalimentado dentro em vista às situações culturais, por exemplo, em que nós estamos inseridos. Então, por exemplo, quando nós vamos falar de patriarcado, quando nós vamos falar de machismo, nós vamos estar intimamente ligados à cultura, e essa cultura que também nos violenta, ou seja, esse machista, essa pessoa que vai violentar uma mulher, que vai violentar uma pessoa transgênero, que vai violentar um homossexual, que vai violentar uma criança, ele também está sendo violentado a partir desse discurso. E, obviamente, nesta posição, a gente precisa entender hoje um debate que ele é muito mais amplo nesse sentido, para conseguirmos compreender qual é a posição do feminino na sociedade atual, qual é a posição do masculino na sociedade atual e como nós vamos tentar solucionar isso. Eu sempre gosto de dizer aos alunos, aos estagiários do Psicologia nas Ruas, que é necessário a gente pensar com certa delicadeza, com certa responsabilidade, pensar nas críticas, que são críticas sim extremamente importantes, e até mesmo na desconstrução de todas essas concepções, e são necessárias para isso, mas a gente construir, a gente propor algo é muito mais difícil. Então, o desafio que a gente lança dentro do Psicologia nas Ruas esse ano, né, e nos próximos anos que vão vir, porque eu creio que essa temática a gente não vai conseguir esgotá-la tão cedo, porque é uma temática que mobiliza bastante todo mundo e mexe com muitas estruturas, como nós vamos pensar, do ponto de vista científico, a propor novas formas de intervenção. Né? Então, já que nós somos e ousamos a falar no Psicologia nas Ruas do ponto de vista da psicologia, a gente tem que pensar, né? E aí lanço o desafio a todos vocês que estão presentes, justamente que a partir das apresentações que vão ser estabelecidas e apresentadas no simpósio, possam nos ajudar, né, a pensar em algumas intervenções, em algumas soluções na tentativa de modificar esse cenário. A gente sabe que revelar, a gente sabe que falar sobre é também uma estratégia interessante, mas como nós vamos acessar determinadas pessoas? Por exemplo, o que eu tenho dito aos alunos é o seguinte:
ok, a gente vai falar sobre violência doméstica, por exemplo, para tia Mariazinha e o tio Joãozinho lá da Ilha do Cumbu. Como nós vamos acessar e mostrar para estas pessoas, né, que esta violência está interferindo diretamente na vida psicológica, na vida psíquica dessas pessoas, né? Como nós vamos mudar esse cenário? Então, e como nós vamos, obviamente, eu creio que esse é o grande desafio, de nós traduzirmos um conhecimento técnico científico para atingir essa população e como nós vamos informá-los, né? Então, nesse momento de abertura do simpósio, eu quero pedir esse momento de reflexão e de interlocução que vai se estabelecer nesse sentido, porque eu creio que há um desafio que se lança à psicologia e que se lança a todos nós que estamos dispostos a realmente falar abertamente sobre esta temática, em especial propor algo novo que seja para além da postura crítica, né? Nós nos incomodamos, nós que somos responsáveis pela promoção da saúde mental, precisamos pensar na prevenção e precisamos pensar também nas intervenções, justamente para que a gente consiga chegar a algum lugar. Nesse sentido, é importante recordar que os relacionamentos abusivos, as pessoas que estão envolvidas neles, seja agressor ou seja vítima, ou seja até vítimas invisíveis como as crianças, dificilmente se percebem dentro dessa relação. E por isso mesmo nós vamos ter esta possibilidade de começar a chamar atenção sobre essa temática para a prevenção da violência e a partir daí então começarmos a pensar numa qualidade de vida, num bem-estar melhor para a nossa sociedade. Bem, eu me despeço de vocês por aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar com vocês mesmo à distância. Num futuro próximo, pelos resultados que eu obtive nos últimos contatos que fiz com os estudantes via WhatsApp, provavelmente a gente vai ter um segundo simpósio, né? E pretendo estar próximo de vocês nesse sentido e poder também debater abertamente com a categoria e com outros profissionais e com estudantes e pessoas interessadas dentro do movimento social. Agradeço a presença de todas e todos nesse momento. Meu muito obrigado e um forte abraço para que a gente consiga juntos tentar modificar alguma coisa, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.